pode retomar agora que tem mais gente entrando. Então, eu sou a Claro. Lívia, eu estou aqui representando o Crianças Consumo, que é uma das iniciativas do Instituto Alana, né? O Alana tem como missão honrar a criança, uma organização da sociedade civil, que reúne vários programas, enfim, ações, e o Crianças Consumo desde 2006 trabalha os temas da publicidade direcionada à criança e a pauta do consumismo na infância. Então, a gente busca levar essa reflexão para a sociedade sobre esses dois temas. E aí a gente convidou o Pedro Leite, queria que você se apresentasse, Pedro, para conversar um pouquinho sobre publicidade infantil e tirar várias dúvidas que surgem bastante nas nossas redes sociais, nas redes até do Pedro, enfim, que a gente vira e mexe, vê aí na imprensa. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre publicidade infantil, mitos e verdades. Eu acho que é até engraçado a gente conversar sobre publicidade infantil, né, focando nisso, porque eu sou ex-publicitário. Ex-publicitário não existe, na verdade. Eu trabalhei como publicitário há um bom tempo, a minha formação em faculdade é como publicitário. E é engraçado porque é quase como se eu estivesse indo contra algumas coisas que eu aprendi. Mas é só um detalhe. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome, então, é Pedro Leite. Eu sou publicitário formado e eu já saí de agência de propaganda faz uns 7 anos, porque eu gostava de desenhar. Eu gostava de criar quadrinhos, de ilustrar. E eu comecei a migrar, então, para a produção de quadrinhos, produção de conteúdo autoral. E hoje eu tenho alguma série de quadrinhos com mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. Tenho quadrinhos ácidos. E atualmente eu sou autor. Eu crio os quadrinhos e posto dos personagens Sofia e Otto, que ele tem uma pegada um pouco mais lúdica, um pouco mais otimista, mas sempre um pouco crítica. Então, aí que eu começo a tocar em assuntos dentro de quadrinhos sobre machismo, consumismo, né, racismo, vários ismos. E o consumismo é um dos assuntos que eu gosto de beliscar às vezes, e eu percebo também que é um assunto que, quando eu faço um quadrinho, as pessoas gostam, mas criticam muito, porque parece que tem a ver com o emocional delas, tem a ver com dinheiro, então é um assunto delicado. Além disso, eu tenho começado já faz uns 2 anos que eu peguei a minha série e comecei a migrar para uma literatura infantil. Eu adaptei para uma linguagem bem infantil aqui, livros infantis, né? Não necessariamente de quadrinhos, é literatura... Eu quase ia falar literatura de verdade, já ia falar mal do meu próprio trabalho. Literatura de... Se existe histórias de quadrinhos, então esses livros são histórias de letrinhas, porque tem literatura ilustrada separada. Ou seja, comecei a entrar no mercado infantil, entrar em escolas, as escolas começaram a adotar os meus livros, e eu começo a perceber, a sonhar que em breve, daqui a uns anos, eu posso ter por que eu não vou poder ter um desenho animado da Sofia Otto, produtos da Sofia Otto e propaganda dos produtos da Sofia Otto. Então, eu comecei a conversar mais com vocês, porque eu ainda tenho muitas dúvidas. E espero que tu me ajude a esclarecer, Lívia, algumas dessas dúvidas que eu tenho. Com certeza, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta... Então. Vai ser isso. E o pessoal também fica à vontade para perguntar coisa, porque, enfim... eu tenho a impressão, então, que muito se fala hoje em dia sobre publicidade infantil, mas eu acho que a primeira pergunta seria mais simples, mais simplesinha de todas. Primeiro, o que é publicidade infantil? Só para o pessoal entender a diferença, sabe? Básico. Então, acho que primeiro vale dizer que publicidade infantil não se confunde com publicidade de produtos infantis, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Publicidade infantil é toda e qualquer comunicação mercadológica voltada ao público infantil, ou seja, que tem por objetivo, que tem o intuito de persuadir a criança, e aí pela legislação brasileira, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, então criança pela definição brasileira é essa, ao desejo e consumo de uma marca, produto ou serviço que está sendo anunciado. Então, Sim. É aquela mensagem comercial que é voltada diretamente para o público infantil, que tem elementos que são atrativos a esse público. E essa publicidade infantil, né, voltada ao público infantil, pode ser de produtos infantis, como pode não ser. Né? Inclusive, a gente, dentro do Crianças Consumo, na nossa atuação de 15 anos, a gente já atuou e já se deparou com casos, né, com ações, as campanhas publicitárias voltadas ao público infantil, de operadoras de telefonia celular, o carro da família,
produtos de Sim. limpeza, impermeabilizantes. Então, é a mensagem comercial que é voltada para a criança, seja de um produto infantil ou não. E aí, Pedro, eu queria aproveitar a sua pergunta só para responder, que tem a ver com isso. Duas perguntas que chegaram aqui nas redes do Criança Consumo ao longo da semana, quando a gente divulgou a conversa com você, que foi uma pergunta se publicidade voltada para adultos, mas com presença de crianças, se é publicidade infantil. Então, não. A publicidade ela pode ter a presença de uma criança, ter a representação de uma criança e nem por isso configurar a publicidade infantil, né? A criança, ela está na sociedade, inserida na sociedade, então é comum que ela esteja também, que ela apareça em diversos conteúdos, né, audiovisuais, seja um comercial de TV, como também a novela, um filme. Então a criança, ela é representada por meio de um conteúdo audiovisual. Então o fato de você ter uma criança na publicidade não significa que ela é uma mensagem comercial voltada para a criança. E no nosso entendimento, toda e qualquer publicidade voltada à criança, ela é abusiva e ilegal pela legislação brasileira. Sim, entendi. Então, em outras palavras, existe a forma de anunciar um produto infantil, mas não focando a criança, né? Eu tenho um boneco, vou anunciar um boneco, eu posso anunciar, mas não de um jeito que vai mexer com o imaginário da criança, que vai fazer ela pedir no colégio, ela talvez se sentir mal por não ter o produto. Eu posso anunciar para os pais. Esse seria o correto da publicidade. É isso? Exatamente, exatamente. Então, não é o fim da publicidade, não é o fim da publicidade de produtos infantis. Se as empresas respeitassem a legislação brasileira, respeitassem a infância, elas não direcionariam todas as suas mensagens comerciais aos adultos, que são os responsáveis pelas crianças e detentores do poder de compra, né? E eu acho que tem uma baita confusão aí mesmo no início, né? Que eu acho que há anos atrás, quando eu comecei a ler a respeito, a primeira reação que eu tive é: opa, então não vai ser mais possível vender produtos com a minha marca? Não, os produtos podem ser vendidos, podem ser licenciados, é só cuidar o jeito que ele vai ser anunciado. Então os produtos vão continuar, nada vai deixar de existir, é isso? Exatamente, exatamente. Licenciamento não configura por si só publicidade infantil, tá? Sim, então, sim. É possível ter licenciamento, é possível ter marcas, é possível você ter um material, enfim, um conteúdo que tenha lá estampado um personagem, né? Quando a gente comentou até de uma revista, então ter cores, enfim, mas não configurar por si só uma publicidade infantil. São vários elementos que precisam ser analisados, vamos dizer assim, diante de um caso, para a gente identificar se configura ou não publicidade infantil. Sim, e é muito curioso, porque eu tenho a impressão que lá por, sei lá, 6, 7 anos atrás, teve polêmicas sobre publicidade infantil. Eu vi muitos colegas meus, quadrinistas, cartunistas, ilustradores, comentando sobre isso, e eu pesquisei e era muito polêmico, e eu tive eu já tinha uma certa opinião um pouco diferente deles naquela época, e depois eu fui descobrindo aos poucos, lendo o blog de vocês, lendo o site de vocês, do Criança Consumo, que muitas daquelas coisas que eu acreditava eram mitos, eram falácias, eram praticamente mentiras, né? E eu acho que uma dessas grandes questões era sobre a TV, a programação infantil na TV. A minha infância foi nos anos 80, anos 90, e eu cresci vendo o programa da Xuxa, sei lá, Angélica, desenho animado na TV. E uma das coisas que falaram é que esses programas infantis deixaram de existir, foram substituídos por, sei lá, Ana Maria Braga, programa da Fátima, foram substituídos porque eles não puderam mais anunciar produtos infantis. Então, por que eles iriam mostrar um desenho para uma criança se eles não podem anunciar para a criança? Isso é verdade? Não, não é verdade. E aqui vale, inclusive, primeiro esclarecer que essa polêmica surgiu muito a partir de 2014, né, com a aprovação da resolução do CONANDA, a resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nada mais estabelece do que traz os elementos característicos de uma publicidade infantil. Então, ela define quais são os critérios de abusividade de uma publicidade infantil. Só que a resolução do CONANDA, que é de 2014, ela não é essa a norma que define que a publicidade infantil ela é proibida no Brasil.
né? A norma, a lei que faz isso no Brasil, que prevê que a publicidade infantil ela é proibida porque ela é abusiva, é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. Então, a gente está falando de uma lei de 30 anos, exatamente. Então, é o Código de Defesa do Consumidor que estabelece que é abusiva a publicidade que conversa diretamente com o público infantil. A resolução do CONANDA apenas traz os elementos para que, diante de um caso, justamente quando a gente estava conversando agora, né, se é publicidade ou não, para que, diante de um caso, eu possa olhar e falar, poxa, isso é publicidade infantil, isso não é. Né? Então, a partir da caracterização de alguns elementos. Se é dentro de um espaço de convivência da criança, se tem uso de personagens e cores, e se tem oferta de brindes colecionáveis, uma promoção, enfim, são vários elementos que têm que ser analisados. E um único elemento não significa por si só que é uma publicidade infantil, né? No caso, a representação de criança, por exemplo. E aí, essa polêmica, enfim, esse mito começou a ser muito pulverizado a partir de 2014, só que a programação infantil na TV aberta, ela começou a cair a partir de 2010. Né? Esses programas que você citou dos horários da manhã de várias emissoras de TV começaram a ser veiculados a partir de 2010, 2011, ou seja, muito tempo depois do Código de Defesa do Consumidor e anos antes da resolução 163 do CONANDA. Então, ao que se deve, né, o fim da programação infantil na TV aberta? É simplesmente em razão de uma mudança no modelo de negócio das emissoras. Tá? Os canais passaram a estrategicamente proporcionar uma programação para um público mais diverso e de diferentes faixas etárias. Com isso, as emissoras acabaram atraindo também anunciantes de diferentes faixas etárias. Então, vale muito mais a pena você ter um conteúdo de classificação livre que possa ser visto de pessoas de 0 a 100 anos do que você ter ali aquela faixa etária específica de 0 a 12. E aí, além disso, várias dessas emissoras saíram da TV aberta e criaram os seus canais, investiram em canais a cabo com programação integralmente voltada ao público infantil. Então, tudo não passa de uma mudança no modelo de negócio. Na verdade, foi uma mudança possivelmente proposta pelas próprias emissoras para lucrar mais, né? Então, não teria nada a ver com a proibição de anúncios para criança. Não. Então, de certa maneira, é um mito, né? Porque isso eu lembro que se espalhou muito lá por 2014 e era uma das coisas que os meus amigos defendiam que não houvesse a proibição. Porque basicamente olha, se a gente não puder anunciar futuramente, né? Quando a gente tiver os nossos personagens, as nossas marcas, se a gente não puder, ou qualquer outra marca, se a gente não puder anunciar na TV, por que a TV vai exibir um tipo de desenho animado que chame a atenção daquele público criança, né? E era um dos principais motivos, um dos principais mitos. Outra história que eu achava muito absurda, que eu até queria que tu me respondesse, eu acho que está dentro disso, mas por exemplo, um desses mitos também, que uma dessas defesas que se tinha para não aceitar essa proibição é que, por exemplo, uma capa de livro, uma capa de revistinha, ela tem ilustrações e ela chama a atenção de uma criança. E isso, de certa maneira, é uma publicidade, é uma propaganda, é um chamariz para a criança. Então, falavam naquela época que se houvesse a tal de proibição, que já existia, se houvesse todas as revistinhas, por exemplo, revistinhas da Turma da Mônica, revistinhas do Mickey, todas teriam que ser envelopadas dentro de um saco preto e nada poderia ser exposto. Isso me pareceu muito absurdo. É mentira também, né? Mentira não, é um mito também, né? Sim, é um mito. A gente está falando aí do próprio produto, né? Então, o produto é a revista. Da mesma forma como você tem o brinquedo, que ele é colocado dentro de uma embalagem, muitas vezes de papelão, numa caixa, e você tem como se fosse uma vitrine, né? Que é aquele plástico transparente, justamente para a criança ver o brinquedo. Né? Então também seria proibido Então não, você está falando aí especificamente de produto, né? Então o produto ele existe e ele inclusive está previsto na Constituição que se você tem um produto ele pode ser anunciado. As exceções são algumas em relação, né, a gente tem por exemplo do cigarro, da bebida alcoólica, que não pode ser anunciada em alguns espaços, em alguns horários, e no caso da criança, porque ela é hipervulnerável, né? A criança está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico e social, então a publicidade não pode ser direcionada diretamente para ela. Pode ter publicidade, mas não para ela. Nesse caso, a gente está falando de produto, né? Então, não faz sentido a gente tampar e esconder o produto, porque não é isso que caracteriza a publicidade infantil.
né? O que vai caracterizar a publicidade infantil é como esse produto está sendo anunciado, de que forma ele está sendo anunciado. É para criança, né? No ponto de venda, ele fica localizado em que lugar de um ponto de venda? Tem uma promoção, tem uma oferta de um brinde colecionável, tem publicidade dentro de escolas. Então, enfim, são vários outros fatores que têm a ver com estratégia mercadológica. E acho que a gente travou. Espera. Voltou? Eu não sei se é a minha internet ou a do Pedro. Gente, vocês estão ouvindo acho que a minha internet está caindo, mas eu estou arrumando. Ah, é a sua? Tá. Vou dar uma pausa, então. Vamos aguardar enquanto o Pedro volta. Oi, voltou? Sim, agora tô. Vamos lá. Mas agora está tudo bem. Acho Mas que tu já finalizou, né? O finalzinho, sim, acho é só para falar que aí que é uma questão de avaliar como esse produto está sendo anunciado. Então, não é o produto que tem que ser escondido, né? Como esse exemplo que você trouxe. E sim de que forma ele está sendo anunciado e se a criança está sendo atingida diretamente por essas estratégias. Mas eu acho que até surgiu uma outra dúvida que eu já entendo. Eu acho que alguém que pesquisa um pouco já está por dentro disso, mas talvez seja uma das dúvidas iniciais que eu deveria ter levantado aqui. Uma questão qual é o problema de uma criança ser atingida pela mensagem, né? Por que que a gente não pode... Por que que a gente não pode anunciar para uma criança? Por que que é proibido? Em outras palavras, por que que é proibido? Por que que precisa ser proibida a publicidade? Eu acho que também é a primeira pergunta que eu deveria ter feito. Tá. Bom, no entendimento do Instituto Alana, e que vem sendo reconhecido, inclusive, por diversos órgãos do poder público e também pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a publicidade infantil no Brasil ela já é proibida. Tá? Então, essa publicidade que conversa diretamente com o público infantil, ela já é proibida pela legislação brasileira. E aí ela é proibida por uma interpretação sistemática, né? Por Constituição Federal, que estabelece a prioridade absoluta dos direitos das crianças, por Estado, família e sociedade, então aí uma obrigação compartilhada, e o que inclui as empresas, quando a gente fala de sociedade, empresas, agências de publicidade, meios de comunicação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que é abusiva a publicidade que fala diretamente com esse público, né, com a criança. A resolução 163 do CONANDA, que a gente comentou há pouco, que traz esses critérios, Marco Legal da Primeira Infância e Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a partir dessas normas, a gente tem o entendimento de que a publicidade infantil já é proibida no Brasil, tá? E por quê, né? Porque a criança, ela é vista, ela é uma pessoa, isso pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e também, né, por profissionais de diversas áreas, pedagogia, pediatria, desenvolvimento infantil, ela é uma pessoa que está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico, social. Né? A criança, até os 6, 8 anos de idade aproximadamente, não distingue publicidade de conteúdo de programação. E até os 12, ela não reconhece, não identifica, não compreende o caráter persuasivo da publicidade. Né? Então, ela não sabe que a publicidade tem por objetivo justamente seduzir ao desejo de consumo do que está sendo anunciado. Então, por isso que a criança ela é protegida pela legislação brasileira. Eu lembro que até quando eu era criança, ou seja, 86, 87, na década de 80, se falava um pouquinho sobre isso, sobre como acontecia alguns absurdos. Um filme de uma propaganda que o cara toma um produto e sai voando. As crianças estavam tomando esse produto e pulando da janela. Então, até a gente tem exemplos que são mais grotescos, que são muito chamativos. Imagina os exemplos que a gente não consegue ver. Imagina uma criança que vê um chinelo, a propaganda de um chinelo, e a turminha dela, todos os coleguinhas têm um chinelo. A questão do bullying que ela pode sofrer, a questão de todas as questões que eu até li nessa cartilha de vocês. Já deve ter uns 2 aninhos a cartilha aqui da Alana, porque a publicidade faz mal para as crianças, né? E até quando tu estava comentando agora nas leis, eu lembrei que no final da cartilha mostra aqui muitas situações de outros países, Suécia, Inglaterra, o pessoal já está muitos anos à luz à nossa frente, né?
parece que a nossa proibição aqui é até a mais branda de todas, essa sensação que eu tenho. E mesmo assim, muitas pessoas questionam se é realmente necessário. Então, acho que a próxima pergunta que eu teria para fazer assim, é sobre a responsabilidade. Porque sempre quando eu converso sobre publicidade infantil com pessoas, quando eu falo, que absurdo essa rede de fast food vender bonequinho como brinde, que absurdo, sei lá, um refrigerante ter um personagem. Sempre quando eu comento isso, parece uma resposta automática que eu recebo. Não, a responsabilidade deve ser dos pais. A gente poderia anunciar qualquer coisa, mas a responsabilidade, o correto seria o pai decidir. O pai decidir se aquele produto faz bem ou não para o filho. O que faz sentido. Isso aí, a responsabilidade, os pais deveriam sempre proteger, né? Então, a pergunta básica é de quem é a responsabilidade, de quem deveria proteger as crianças, assim. A gente pode confiar totalmente nos pais, senão a gente poderia anunciar tudo. Quem é a responsabilidade? Tá, vou retomar primeiro uma coisa que você comentou antes dessa pergunta sobre a legislação de outros países, só acho que seria importante pontuar. A nossa legislação, Pedro, ela é incrível. A legislação brasileira, em relação à proteção da infância e da adolescência, ela é uma das legislações mais protetivas do mundo, assim. Infelizmente, ela não é considerada e cumprida por muitas empresas, né? Infelizmente é o que acontece. Sim. Porque compensa, a verdade é essa, né? Aquele ditado de o crime compensa, acho que a gente pode aplicar especificamente para esse caso quando a gente fala de publicidade infantil. Posso fazer um parênteses? Eu lembro que a última Páscoa que teve, não essa, porque teve a pandemia, então não sei se conta direito como Páscoa, mas a última Páscoa, eu lembro que vocês estavam postando várias reportagens sobre como, apesar da lei, como existia produtos anunciando brinquedinho dentro do ovo, anunciando, fazendo anúncios bem focados em coisas que não se deve, que todo mundo sabe que não se deve fazer. Então, pelo visto, tu tem razão, compensa por enquanto, né? Compensa porque, assim, a publicidade hoje fala com a criança 360 graus, então, a criança ela é atingida mesmo 360 graus em todos os espaços de convivência e meios de comunicação que a atinjam, e é muito difícil mesmo a fiscalização, né? Inclusive, acho que a gente precisa, inclusive, reforçar, enfim, a fiscalização pelos órgãos, né? Porque tem outras inúmeras demandas. Sim. E, de fato, falta aí braços para que a fiscalização aconteça, né? E aplicação de multas, enfim, de sanções a essas empresas para que sirva de exemplo, né, para elas, para que ela não repita mais a prática e para outras empresas também de diferentes setores. Então, o problema, acho que ainda principal é esse, né, de aplicação da lei e de respeito por parte das empresas. E aí, especificamente sobre a sua pergunta, que agora eu confesso que já esqueci o que a gente... lembrei. Era mais sobre a responsabilidade. Quem deveria ser o responsável, né? Os pais? A Constituição Federal, quando ela fala de criança no artigo 227, ela estabelece, né? E aí usa uma expressão que não é utilizada mais em nenhum artigo da Constituição Federal, que é a expressão prioridade absoluta, né? Então, os direitos das crianças, todos, devem ser assegurados com absoluta prioridade por Estado, família e sociedade, né? É uma obrigação solidária e compartilhada. Então, cada um tem o seu papel. E quando a gente fala de publicidade infantil, também todos os atores da sociedade têm o seu papel, né? Então, sim, é importante que as escolas tenham um papel aí de falar de educação para o consumo, de fazer as crianças pensarem criticamente sobre qual o papel da publicidade, né? Qual que é o objetivo. Nas famílias, ajudarem as crianças a pensar sobre... consumo e descarte, né? A criança entender que existe isso, né? Todo o consumo leva a um descarte. É preciso aquele brinquedo? Você tem algum produto parecido? Enfim, que a criança de fato seja estimulada a pensar com responsabilidade desde cedo, né? Só que não é só isso, né? A gente tem que pensar, a gente não pode esquecer que são múltiplas as infâncias brasileiras, né? São diversas as realidades familiares. E aí, os arranjos familiares são muito diversos de uma região para outra e de uma família para outra. E aí, nesse
cenário, a gente não pode esquecer da quantidade de famílias monoparentais, por exemplo, com longas jornadas de trabalho. Então, assim, é muito fácil, eu acho, a gente falar, eu acho que acaba sendo talvez um discurso um pouco elitista, quando a gente coloca a responsabilidade em cima diretamente das famílias, única e exclusivamente. A gente está falando de uma indústria bilionária, exatamente, que investe bilhões no mercado infantil, né, nesse nicho de mercado que é a criança. E aí a gente está falando de famílias que têm diferentes realidades e como fazer para controlar tempo de uso de telas, enfim, se vai ter contato com publicidade ou não. Inclusive, se hoje a gente tem publicidade até dentro das escolas, onde as crianças estão desacompanhadas dos seus responsáveis. Então, assim, para colocar, acho que todo mundo na mesma régua, diante dessas realidades todas, é fundamental que o Estado, então, atue para proteger a infância e assuma esse papel com responsabilidade de garantir os direitos das crianças, inclusive contra a exploração comercial. E eu acho curioso que essa questão sobre responsabilidade a gente acaba imaginando e até ouvindo muitos casos daquele velho papo. Não, mas comigo não aconteceu isso. Quando eu era criança tive esse problema e não aconteceu. Com a minha família não é. Então, as pessoas, a gente não pode pegar uma experiência pessoal e levar para o coletivo, né? E eu lembro que isso também é muito presente, falando sobre infância, era nos momentos que eu falava, que eu conversava nesses debates que eu tinha com esses meus amigos cartunistas. Por exemplo, os pais não devem bater nos filhos. E aí sempre tem a pessoa, calma, eu apanhei quando era criança e eu não sou traumatizado. Eu acho que não tem problema nenhum. Cara, talvez tu seja tão traumatizado que tu não consegue enxergar essas tuas cicatrizes, tu não consegue enxergar como isso prejudicou. E eu acho que isso tem muito a ver com a publicidade infantil. Mas eu assisti propaganda a infância inteira, eu comia salgadinho com figurinha, eu comprava salgadinho só para ganhar figurinha, não vejo problema nenhum, comigo nunca influenciou. Velho, a gente está num momento que eu acho que está mais do que na hora em pensar na questão do nosso consumismo. Até lembrei muito de um curta que eu gosto muito, e eu acho que eu compartilho todo ano esse curta, é a História das Coisas. Acho que é um vídeo de 20 minutinhos, a história das coisas. E ele comenta basicamente que esse não é cíclico o que a gente está vivendo. A gente está produzindo muito, a gente está descartando muito. Possivelmente, se a gente pesquisar, na época dos nossos avós, eles tinham menos coisas e eles não tinham tanta necessidade de ter tantas coisas e eles eram mais felizes. E hoje em dia, dizem que as doenças mais comuns hoje em dia além de obesidade, a ansiedade, a depressão, a gente está com a sensação que a gente não tem tudo, que a gente não é feliz porque a gente não consegue ter tudo, não consegue comprar tudo. Então, acho que também o grande motivo da gente estar conversando, da gente estar falando, de vocês trabalharem em cima disso, e o grande motivo também de eu fazer quadrinhos sobre esses temas, é que a gente tem que repensar na nossa vida consumista, né? Seu comunista! A gente pode ser acusado de comunista às vezes, pelos quadrinhos, pela arte, mas está na hora de pensar, né? Não é cíclico, né? A gente está produzindo muito lixo, né? Então, essa questão da responsabilidade, tentando voltar para o assunto, sempre quando alguém fala que não, a publicidade tem que ser liberada da responsabilidade dos pais, lá em casa não tem problema, tem que novamente lembrar, as nossas experiências pessoais a gente não pode levar como verdade para tudo. A gente está, principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil, que tem uma desigualdade social absurda. E quando tu começou a falar em gente que trabalha muito, que não tem tanto tempo, ou uma mãe que não está o pai presente, que é absurdo, imagina um cara que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, fazendo teleentrega de comida, sem carteira assinada. Poxa, vai ser um alívio ele dar um refrigerante para a criança quando a criança quiser, vai ser um alívio levar um fast food para ganhar um brinquedinho. Faz sentido essa pessoa com menos oportunidades ceder um pouco mais para a publicidade infantil. Então, acho que essa, na minha opinião, é um dos motivos que a publicidade infantil tem que ser proibida, né? E também é um dos motivos que eu tenho tantas dúvidas, né? E por isso eu acho muito bom esse debate. Lívia, antes de mais nada, chegaram a enviar algumas perguntas, me comentaram que tinha algumas perguntas aqui que os próprios usuários perguntaram. Sim. Eu posso escolher alguma aqui ou vocês já têm anotado algumas de preferências de vocês?
pode falar, eu só queria fazer um comentário sobre essa última fala sua, Pedro, que eu gostei Sim. muito antes de você fazer essa pergunta. Eu acho que aí também a gente tem que pensar que nessa sociedade de hiperconsumo que a gente está inserido, né, o mercado precisa criar necessidades o tempo todo, né? E aí, então, ele cria necessidades, então é tudo muito mais complexo e difícil hoje do que deveria ser, né? E eu acho que a pandemia, nesse cenário, apresentou também para a gente muitas coisas nesse sentido. Então, o mercado cria necessidades e te apresenta depois uma solução, né? Que é uma solução que custa dinheiro, né? Então, que você precisa comprar, que você precisa adquirir para que essa necessidade sua seja acolhida, vamos dizer assim, seja... me fugiu a palavra, mas nesse sentido. Então, e a criança, ela não passa imune a essa lógica, né? Ela está desde cedo inserida nessa lógica de consumismo, de consumo desenfreado e consumo sem reflexão e sem pensar se é preciso, se você realmente não tem algo parecido. Enfim, então as crianças estão sendo inseridas nessa lógica desde muito cedo e a gente está criando, sim, adultos... né, o caminho que segue sem efetiva proibição da publicidade infantil, a aplicação da lei, a gente vai sim chegar em adultos, formar adultos que são não preocupados com o meio ambiente, que não são preocupados com os bens que eles adquirem e qual que é o impacto disso para o meio ambiente depois. Então, de fato, as crianças, por meio desse mercado hoje, estão inseridas nessa lógica de consumo irreflexível, né? Impulsivo. E aquele velho papo, né, de que a criança faz o que o adulto está fazendo, né, ela copia. Né, então, não adianta só pedir para a criança, é só a gente ter cuidado com os filhos, com os sobrinhos, com as crianças, e a gente não tomar o nosso próprio cuidado, né, que nem e é engraçado que tudo é motivo, né, tudo é político, né. Eu acho que a frase mais bonita que eu li ano passado foi que a alimentação, escolher o que se alimentar, escolher o que se comer, é um ato político, porque parece uma coisa tão pequena, mas isso encadeia tanta melhoria no mundo, assim. Então, imagina na publicidade infantil, né? E é engraçado que tu comentou sobre o mercado publicitário, o mercado consumista, que eu me formei na faculdade há uns 15 anos, talvez, já faz um tempinho, então hoje em dia deve estar muito diferente, deve ser bem mais terrível do que naquela época. Sou muito grato a tudo que eu aprendi naquela época, né? Mas eu lembro que nas primeiras cadeiras a gente conversava sobre isso, assim, sobre será que a publicidade ela cria uma necessidade ou será que ela só está mostrando uma coisa que a pessoa está precisando? Eu não lembro direito o que os professores respondiam, mas eu lembro que era papo furado, sabe? Era justificativa. Não, a publicidade não cria a necessidade, ela está só mostrando o que realmente cada pessoa precisa dentro do seu coração, blá, blá, blá. Papo furado. Então, é óbvio, a gente aprende na faculdade a trabalhar com isso, né? Então, é importante conversar, é importante falar sobre isso. Deixa eu te fazer uma outra Pedro, pergunta. Só queria indicar, nesse assunto que você falou, a gente tem um relatório da ONU muito legal que está no nosso site, para quem tiver interesse, aí no link na bio vai estar disponível, que é um relatório da ONU, da relatora especial da ONU, Farida, que ela chama relatório sobre o impacto do marketing na fruição dos direitos culturais. E ela, inclusive, aponta, né, a gente já fala do criança e consumo com base em diversos estudos e pesquisas, que a publicidade infantil, ela acarreta diversos impactos sociais negativos, né? Então, a gente fala aqui no Alana de adultização e erotização precoces, transtornos alimentares, obesidade infantil, impactos, prejuízos ambientais, enfim, são vários valores e hábitos materialistas e consumistas. E nesse relatório, a Farida, ela aponta que o marketing, né, a publicidade, ela acaba influenciando na liberdade de opinião das pessoas, nos direitos culturais, na liberdade de escolha, na livre escolha das pessoas. Então é isso, né? Tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando, de que até que ponto mesmo a publicidade de fato só informa, né? Ela tem por objetivo apenas informar ou ela tem por objetivo realmente te mostrar que você precisa daquele produto ou serviço que está sendo anunciado. Então é um relatório para quem quiser se aprofundar nisso, que é muito interessante. Sim, e é uma questão cultural absurda, né, que a gente não percebe. Assim, eu cresci assistindo propaganda de cerveja em que a mulher é loira,
ela é um objeto sexual. Então, esse exemplo foi um exemplo bem simples de tu ver como tem alguma coisa errada e como eu cresci, a minha idade, aí nós crescemos achando que, opa, mulher bonita é desse jeito. Mulher bonita é magra, é loira, é alta. Né? Então, a publicidade, eu acho que é tão importante quanto o jornalismo, né? As notícias. Tu para pensar, poxa, o que eu já me senti mal de tanto assistir propaganda de carro, dizendo informalmente, né? Dizendo entre linhas que eu só vou ter um sucesso quando eu conseguir comprar um carro. É absurdo, sabe? Eu com uma bicicleta ali me sentindo mal. Então, eu também faço quadrinhos, às vezes, sobre isso. E é só para a gente não subestimar a propaganda, a publicidade no geral. Né? E dentro disso está a publicidade infantil. Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, eu sou criador, né? Eu sou ilustrador, autor de livros infantis e espero um dia me tornar a Turma da Mônica, me tornar a Disney. Talvez não usando os recursos que eles usaram, mas eu quero ganhar dinheiro com meus personagens, com meus produtos para crianças. A pergunta é, o que é permitido, só para a gente passar limpo, assim, o que é permitido ou não em termos de licenciamento de personagens, sabe? O que eu posso licenciar sem me sentir sem me sentir mal por isso? Tá, então o licenciamento ele não caracteriza por si só publicidade infantil, certo? Então o licenciamento, você pode licenciar o que você quiser, né? O que a sua marca se sentir à vontade e confortável para licenciar. A questão é como esse licenciamento vai ser utilizado. Se esse licenciamento vai ser utilizado como uma estratégia comercial, né? Então, uma estratégia comercial para falar com o público infantil. Então, um exemplo que sempre chega para a gente são questões de embalagens de produtos, né? Então, a embalagem do produto por si só, não tem como a gente dizer se uma embalagem por si só caracteriza a publicidade infantil. Quando a gente estava falando da resolução do Conanda, é aquilo que a gente comentou, são vários os elementos que precisam estar presentes para caracterizar a publicidade infantil. Então, a resolução do Conanda tem um rol exemplificativo de uns 10 elementos, não significa que todos esses elementos precisam estar para caracterizar a publicidade infantil. E a presença de um elemento também não significa que é publicidade infantil, né? Então, o uso de um personagem, que é o licenciamento. Onde esse produto licenciado estará no ponto de venda? É um local em que as crianças passam normalmente acompanhadas pelos seus responsáveis, como, por exemplo, um supermercado. Elas não estão sozinhas, é um espaço em que a criança está desacompanhada. Tem depois uma mensagem, um comercial de TV divulgando esse produto para crianças, né, num canal infantil da TV fechada ou num horário ali que tem um programa de classificação voltada para o público infantil, né, com conteúdo voltado a esse público. Então, vai depender dessas outras estratégias. O licenciamento por si só não caracteriza a publicidade infantil. Deixa eu fazer uma pergunta, um comentário, um parênteses em cima disso. Hoje eu fui no supermercado. Aqui no Sul a gente fala super. Eu fui no super e eu passei no corredor de massas, macarrão, e tinha a parte clássica de macarrão instantâneo. E aí eu procurei, vamos procurar os macarrões, o macarrão instantâneo que tem personagens infantis, porque eu sei que existe bastante. Eu não achei, eu não estava achando. Depois eu percebi que eu tenho 2 metros de altura, eu estava olhando na altura errada. Eu olhando para baixo, a partir de assim 1 metro, não chegava nem a ter 1 metro. Os macarrões instantâneos com personagem infantil estavam na altura, possivelmente, uma altura de uma criança. A gôndola marcava a altura de uma criança. Isso é propaganda, de certa maneira. Está usando a embalagem como propaganda para atingir a criança que está junto com o pai, com a mãe, com o pai. Então, é como se fosse... Não é propaganda, mas é ao mesmo tempo. Né? Isso interfere, não interfere? Sim, com certeza. É isso. Então, você tem ali um produto que tem um personagem licenciado na altura de uma criança no ponto de venda.
né? Então, esse personagem, ele é visto em diversos outros espaços, então a criança tem Sim. contato em diversos outros espaços ou meios de comunicação com esse personagem. Então, sim, aí poderia sim configurar uma publicidade infantil. A gente tem, inclusive, um estudo que saiu recentemente do Instituto Locomotiva, eu não sei se você conhece, mas é um estudo que fala sobre a influência de crianças nas compras de supermercado, né, com pais e mães. Sim. Então, eu vou até abrir aqui para pegar o dado para eu não falar bobagem, mas pelo que eu me lembro a pesquisa ela indica que 9 em cada 10 mães pais são influenciados pelos filhos na compra de supermercado e que 70% Mas é óbvio, né? reconhecem que gastam mais quando vão às compras acompanhados das crianças. Então, acho que aqui entra também muito naquilo que a gente já conversou de as crianças elas têm um poder de influência, né? As crianças elas são vistas pelo mercado publicitário sob 3 perspectivas, né? Então, a consumidora hoje, a promotora de vendas dentro do círculo familiar e de amigos, e aí essa pesquisa aponta muito bem isso, né? Demonstra muito bem isso, e também como a consumidora do futuro, né? Pensando em fidelidade e adesão, Sim. que é aquilo de quando depois de 20 anos a gente ainda lembra daquela campanha com carinho e não esquece da marca, enfim, porque tem ali ela foi fidelizada desde muito cedo, né? Uhum. Então, bem interessante isso. Então, só voltando à questão inicial ali, realmente eu, como produtor de conteúdo para criança, eu posso, então, vender o que eu quiser, posso licenciar o que eu quiser. Eu só tenho que ter cuidado, então, como eu vou divulgar esse produto, não abusar das crianças para isso, mas, teoricamente, posso vender uma maçã com a minha personagem ilustrado, um produto de maçã, ou até um nuggets, qualquer outro produto, né? O que importa realmente é a comunicação e é muito delicado, né? Deixa eu voltar a uma questão anterior. Pedro, só para complementar essa sua questão agora, a gente, no Criança Consumo, a gente tem muito esse cuidado, a gente faz um recorte muito específico de mensagem comercial, né? Então, a mensagem voltada para a criança. Para a gente é muito difícil a gente entrar num juízo de valor se um produto é ou não bom para a criança, se ele deve ou não ser consumido por crianças. A gente não ignora de forma alguma que determinados produtos alimentícios, por exemplo, quando são anunciados para crianças, isso é apontado inclusive pelo Guia Alimentar da População Brasileira, pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, que alguns alimentos, quando são anunciados para criança, acabam prejudicando, enfim, estão alterando os hábitos alimentares das crianças, né? E são responsáveis, essa publicidade de produtos alimentícios não saudáveis, são responsáveis pelos aumentos nos índices de obesidade, sobrepeso e diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis entre as crianças. Então, a gente aqui no Criança Consumo, apesar de falar um pouco desses agravantes, né, da gente falar dos impactos, enfim, sociais negativos, a gente tem essa questão específica de falar de mensagem comercial. Então, não importa qual é o produto, qual é o serviço, se é bom ou não, se é saudável ou não, a gente foca nisso, mas tem muitas organizações que são parceiras, inclusive do Alana e do Criança Consumo, que tem esse recorte mais específico em, por exemplo, produtos alimentícios não saudáveis. Mas sim, pela legislação você poderia licenciar o que você quisesse, desde que não fizesse publicidade para criança. Sim, até porque é difícil analisar, realmente, como tu comentou, é difícil analisar o que é um produto bom, o que é um produto mau. Por exemplo, um chocolate, poxa, hein, se tu come pouco chocolate, faz bem para a saúde. Agora, se tu se empanturra de chocolate, vai fazer mal, né? Eu acho bem interessante isso que tu comentou. Eu só não gosto quando tem um produto para criança que tu sabe que faz mal. Uma Coca-Cola, com um refrigerante, esse miojo com a marca, a ilustração infantil. E aí, ali no cantinho, bem pequenininho, está escrito, faça exercício físico. Como se aquilo compensasse tudo. Mas isso é uma outra questão, é bem mais complexo. Eu acho que também, se a gente fosse debater sobre isso, ia demorar muito tempo. Deixa eu retomar e perguntar uma outra coisa sobre conteúdo para criança, que eu também tenho sobrinhos, e eu vejo que é difícil achar um conteúdo na TV sem publicidade, sem propaganda. A pergunta é como garantir... aliás, eu até fiz um quadrinho essa semana passada, justamente falando isso, que a mãe estava com a Sofia, a personagem criança, tentando assistir um programa na TV, tinha muita propaganda, e eles migraram
para a internet, para o YouTube, só que tinha uma propaganda escondida ali. Então a pergunta é como garantir um conteúdo para criança sem publicidade infantil? Como fazer isso? Tá. Bom, a gente tem muitas experiências no Brasil e no mundo positivas, né, de emissoras, enfim, empresas que assumiram esse importante passo, né, de não pautar a programação lúdica e educativa, né, conteúdos lúdicos e educativos voltados ao público infantil, com base na exploração comercial de crianças, né. Então, isso pode ser feito, enfim, a gente pode falar de três possibilidades. Financiamento público, né? Então no Brasil a gente tem a TV Brasil, a TV Cultura, na Alemanha a gente tem a Kika, né? O canal Kika, a BBC, então financiamento público, e aí a gente não pode esquecer também que as emissoras de televisão são concessionárias de serviço público e que pela Constituição brasileira elas têm a obrigação de oferecer conteúdo educativo, de qualidade, cultural, enfim, para todos os públicos, para todas as faixas etárias. Então, só por aí a gente já veria um desrespeito, né, ao que está previsto na Constituição Federal. Por meio de editais privados, então, por exemplo, o Google, ele recentemente fez um acordo, assinou um acordo com a FTC, com a Federal Trade Commission nos Estados Unidos. Enfim, foi um acordo em razão enfim, a FTC percebeu que o Google coletava dados para fins de segmentação publicitária para crianças na plataforma. Sim. E com base, além de uma previsão de uma multa, enfim, outras questões, outras mudanças dentro da plataforma, o Google se comprometeu a criar um fundo para financiamento e investimento em conteúdos infantis na plataforma YouTube. Então, o edital privado, o financiamento privado também seria uma possibilidade. Aqui, quanto ao Google, eu trouxe como exemplo, mas a gente também não pode esquecer que a plataforma YouTube, apesar não é feita para criança, né, não é indicada para o público infantil, apesar das crianças estarem lá, mas acho que aí pode ser um outro papo, mas é um exemplo aqui de editais privados. E o financiamento cruzado. Então, quando você tem um outro canal de um mesmo grupo de comunicação que financia a programação do canal de conteúdo infantil. Então, por exemplo, você tem um canal como, por exemplo, National Geographic ou Discovery, e aí ela tem vários canais outros, né? Então, ela poderia criar um canal a partir daí. Isso tem em outros lugares fora do Brasil, né? Existem em outros países, que aí você tem esse financiamento. Então, o canal voltado ao público infantil é sem publicidade, mas ele é mantido tanto por meio da assinatura, como por meio desse financiamento cruzado entre os outros canais do mesmo grupo. Então, são 3 possibilidades aí de financiamento e de uma forma de viabilizar a programação para a criança, né? No fim, sim, Pedro, a gente percebe que é uma escolha realmente moral, né? Que a sociedade precisa fazer de respeitar a infância com prioridade absoluta, de modo a não explorar comercialmente a criança com o objetivo aí ou como uma desculpa, uma saída para oferecer e veicular, enfim, conteúdo de qualidade para crianças, seja na internet ou em canais de TV, que seria o ideal, especialmente na TV aberta, que a TV, enfim, está na grande maioria dos municípios brasileiros, né, das residências, dos domicílios, então seria aí uma possibilidade. Mas é bom saber, porque isso significa, resumidamente, é possível, né, produzir conteúdo para criança sem publicidade, sem apelar. É possível vender produtos para criança sem apelar. Eu acho que isso que mais importa, né? E aí eu lembrei muito de quadrinhos, né, que tem a ver com a minha produção cultural, que a gente para pensar todos os personagens de quadrinhos que depois viraram filme, que depois viralizaram e fizeram sucesso no mundo todo, todos licenciaram. Pega Snoopy, Garfield, até a própria Turma da Mônica, todos licenciaram e graças a isso que conseguiram crescer de uma maneira absurda. E eu lembro que um personagem, um autor, um dos meus favoritos, ele optou por não fazer isso. E por isso que eu tenho um carinho muito grande. Eu até separei aqui, ó, é esse personagem aqui, o Calvin e o Haroldo. Eles são quadrinhos que nem o Snoopy, que nem o Garfield, e é o único personagem de quadrinhos, a única criação que eu conheço que o autor falou, eu não quero fazer
não quero licenciar, porque eu acho que o mundo não está precisando disso nesse momento. Eu não preciso de um desenho animado, não preciso de produtos dos personagens. Ele até foi na minha opinião e na opinião de algumas pessoas, ele foi até exagerado, porque ele optou por não fazer nada. Nada. Né? Mas, então esse é um autor que eu gosto muito, que basicamente optou por não ganhar milhões para não prejudicar ainda mais o nosso sistema, que está super complicado, bem detalhado. E eu acho que vale a pena comentar também que nesse momento de pandemia, a gente percebe que é ainda mais necessário a gente conversar sobre consumo, né? Porque eu acho que no primeiro mês de pandemia, de isolamento no mundo todo, a gente começou já a perceber que a própria natureza estava se curando, os rios estavam começando a ficar menos poluídos porque os humanos, as pessoas estavam saindo menos de casa. Então, acho que esse momento delicado que a gente está mostra como esse assunto de consumo, de diminuição de consumo tem que ser falado. Né? A gente tem mais uns 7 minutinhos aqui pelos meus cálculos. Eu tenho uma última pergunta, assim, que talvez dê para finalizar. Tá bom. Uma das coisas que eu escuto muito quando eu debato sobre publicidade infantil são aquelas respostas clássicas, aquela necessidade da pessoa sempre linkar com dinheiro. Opa, não dá para proibir a publicidade, porque senão a empresa vai vender menos e vai demitir mais pessoas. Ou seja, o mercado, a economia vai ser alterada. Tá? Então a pergunta é basicamente essa, assim. Ótimo, vamos supor que todo mundo seguisse a lei da publicidade infantil e não existisse. A proibição dessa publicidade, ela não vai trazer também prejuízos econômicos para o mercado, do país, do mundo? Tá. Bom, eu vou citar com uma pesquisa nossa, vou responder essa pergunta com uma pesquisa que a gente encomendou para Economist Intelligence Unity, nos Estados Unidos. Essa pesquisa chama Os Impactos da Proibição da Publicidade Dirigida às Crianças no Brasil. Ela também vai tá disponível no nosso site, quem quiser, no link da bio, consegue acessar. E por meio dessa pesquisa, houve uma análise, né, de custos e benefícios da proibição da publicidade infantil no Brasil. E a pesquisa evidenciou que a efetiva restrição, né, então se as empresas hoje parassem de direcionar suas mensagens comerciais a crianças e respeitassem a legislação, traria benefícios de uma população, decorrentes de uma população mais saudável, física e psicologicamente, né? E aí com resultados econômicos positivos que variam entre 60 e 76 bilhões de reais. Logo nos primeiros anos da efetiva aplicação da legislação. Sim. E aí, entra a redução com gastos de saúde, diminuição de impactos ambientais, até custos com a questão de violência, enfim, então são vários, economizaria inclusive para o Estado brasileiro entre 60 e 76 bilhões de reais. E o estudo, além disso, ao considerar um cenário que o setor publicitário, como consequência dessa efetiva proibição, parasse de direcionar publicidade a crianças, o mercado ele se readequaria, se readaptaria, modificaria a sua estratégia e passaria a anunciar diretamente aos adultos. Constata-se que a queda nas receitas do mercado publicitário seria temporária e compensada em no máximo 15 anos. Porque é isso também, né? Os publicitários, as agências de publicidade, elas são super criativas para criar Sim. mensagens publicitárias, enfim, campanhas publicitárias super sofisticadas e perniciosas voltadas ao público infantil. A gente dá um então, jeito. Essa criatividade aí, exatamente, seria utilizada para direcionar as mensagens comerciais aos adultos que são os responsáveis pelas crianças. Então, aí uma readaptação do setor publicitário, né? Uma pesquisa que traz justamente uma análise sobre os impactos econômicos da efetiva proibição da publicidade infantil. Para mim isso é uma resposta maravilhosa, assim, porque eu, me aprofundando muito pouco, assim, por cima sobre o assunto de economia, eu já ficava com medo sobre isso, como é que vai ser o impacto disso. Então, se tem uma pesquisa que mostra que além do impacto econômico que vai ser superado depois de alguns anos, mostra que realmente o próprio Estado vai economizar com saúde. Eu só fiquei pensando na obesidade infantil. Imagina como nos próximos anos iria melhorar, né, e se economizar.
Então, fiquei super feliz com essa resposta. É um jeito muito bom e otimista de enxergar que a proibição da publicidade infantil faz bem. Pode doer no início, vai fazer com que a gente faça sacrifício, que a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Empresas vão ter que se adaptar, vão ter que focar a verba em outras coisas, mas vai ser uma dor que vai valer a pena, pelo que tu comentou nessa pesquisa. Eu achei fantástico, eu fiquei muito feliz. E vou ler com calma essa pesquisa. Vai ser um ganho. Leia, está no nosso site. E é isso, no fim vai ser um ganho para toda a sociedade, né? Então, Lívia, tem tempo para mais perguntas ou já está estourando? Tem mais 2 minutos e eu vi que teve uma pergunta aqui, só que eu acho que seria importante responder. Uma pergunta que veio sobre se a legislação que proíbe a publicidade infantil para a TV aberta é diferente para a TV fechada. Então, não, gente, a legislação que proíbe a publicidade infantil hoje, ela compreende qualquer meio de comunicação e espaço de convivência da criança. Então, a lei que vale para a TV aberta é a mesma que vale para a TV fechada, que vale para a internet, que vale para ponto de venda, que vale para a escola. O que acontece mesmo, a gente falou um pouquinho de TV aberta no começo, depois, inclusive, essa live vai ficar disponível no IGTV, quem quiser retomar. Foi uma mudança mesmo no modelo de negócio das empresas e hoje, infelizmente, ainda tem muita publicidade mesmo em canais infantis da TV fechada, mas sim, porque compensa, né? As empresas ainda, infelizmente, muitas ainda insistem nessa prática injusta e antiética e ilegal. E cada uma tem agora... Antes era só Globo, vamos supor, era só Globo com aquele programa de manhã. Agora eles não estão mais ali, mas eles estão na internet, eles têm aplicativo só para isso, tem um canal só para isso. E realmente eu estou assustado um pouco porque eu vejo, já vi muitas propagandas nesses canais que são tão perigosas como aquelas que eu assistia quando criança, entendeu? Então é interessante saber que a TV fechada, a lei é a mesma da TV